Irmãos, palavra de Deus, nós vamos ministrar hoje, o tema é: em angústia estou por causa do meu pecado. Está ali no telão, é o tema da mensagem de hoje. Em angústia estou por causa do meu pecado. Salmos capítulo 38, versos 18. Diz assim: confesso, Salmos 38, versos 18, ele diz: confesso a minha culpa. Confesso a minha culpa. Ele está falando com Deus, né? Confesso a minha culpa. Em angústia estou por causa do meu pecado. O que é angústia? O que é uma angústia? Daqui a pouco vocês vão ver o que é angústia. Não é coisa boa, não. É um medo, um desespero, um sufoco, uma dor, um peso. Tudo isso eu já vou mostrar já o que é angústia. O que o pecado nos causa. O que eu vou mostrar para vocês é apenas a mensagem de Deus. Não é nada que eu criei aqui, o que eu li aqui. Eu sou um mensageiro de Deus. O pastor é um mensageiro de Deus. Está aqui a palavra que vai ser lida, e aí eu vou tentar, através da unção do Espírito Santo de Deus, e assim nós cremos, trazer uma revelação para cada um de nós. Falar o nosso coração. Você deseja isso? Eu também desejo. Então coloque as mãos próximas do teu coração. Deus, fala conosco neste momento. Fala conforme a tua vontade. Usa a minha vida para que eu seja um instrumento em tuas mãos. Deus, em nome de Jesus. Amém. Confesso a minha culpa. Confessar a minha culpa. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como do pão e bebo do cálice. O que é examinar? Quem sou eu? Quem é a minha pessoa? Muitas vezes você vê o meu exterior, mas você não conhece o meu interior. Você não conhece os meus pensamentos, a minha mente, os meus desejos, e assim é todo ser humano. Então, nós entendemos perfeitamente quem nós somos. Nós podemos esconder de muitas pessoas até íntimas a nós. Pessoas que dividem o quarto conosco, a cama, que tomam café conosco, que trabalham conosco, que convive 10, 15, 30, 40 anos. Mas de Deus ninguém engana. E o homem, ele colhe o que ele planta. A colheita que eu e você temos é um plantio. A palavra também, ela nos orienta da seguinte forma, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, quando eu confesso a minha culpa, ele diz, a minha culpa, não é culpa dos outros, eu não tenho que confessar a culpa dos outros. Quando eu confesso a minha culpa, em angústia estou por causa. Por que ele está em angústia? Essa culpa trouxe para ele uma angústia. Então, daqui a pouco ele vai dizer assim, eu tenho febre. Febre não é doença, é sintoma. Essa febre que ele tem é sintoma do qual? Da angústia. A angústia está causando a febre nele. E ele diz, confessa a minha culpa, em angústia estou. Por que está em angústia? Por causa do meu pecado, ele diz. O meu pecado, não é o pecado dos outros. É o meu pecado, o que eu fiz. Então, no versos 3, agora nós vamos entender, vamos aprofundar um pouco mais do que é angústia, que ele está sentindo. Por causa de tua ira, todo o meu corpo está doente. Não há saúde nos meus ossos, por causa do meu pecado. Observem vocês, não é toda doença é gerada só de pecado, pecado, pecado. Nós também temos o quê? O decorrer comum do tempo de vida nossa. O meu corpo físico, ele não tem a mesma vitalidade, mesma força, mesma disposição quando eu tinha meus 15, 16, isso é comum. Então não pense que toda doença é gerada por causa do pecado. Pode ocorrer da doença vir um problema devido à nossa idade. Como se diz o dito popular, nossa velhice. Ela vai chegando.
60, 70, 80, 90. Então você vai precavendo, você vai lutando, você vai fazendo alguns exercícios e tal, mas vai ocorrendo que partes do nosso corpo vai perdendo aquela força que ela tinha na juventude. Isso é do próprio corpo humano. Mas existem enfermidades que elas são geradas, elas são consequências do pecado. Isso não tem como fugir. Um exemplo, você entra e vê lá um homem de 40, 50 anos, com uma cirrose. Muitas vezes, boa parte, vocês sabem disso, boa parte foi por causa do quê? Bebida. É uma consequência. Alguém foi e pegou um tumor, um câncer no pulmão, um câncer na garganta. Se você vê, aquela pessoa, de repente, teve o hábito do tabaco, o cigarro. Tanto é que hoje as indústrias de cigarros, do fumo, elas são obrigadas a colocar algumas advertências, sabem disso. Então, o pecado, se eu tenho uma vida pecaminosa, uma vida de erros, eu estou mais suscetíveis às consequências do meu erro. Eu pego uma moto, bebi, comecei a empinar, caí, quebrei, me tornei um tetraplégico, consequência de um pecado. Foi um erro. Se eu não tivesse bebido, se eu não tivesse empinado, puxa, pastor, mas tem tanto inocente. Sim, acontece de inocentes, infelizmente, perderem a vida, ou se acidentarem, ou perder uma mobilidade no corpo físico devido a um erro de outro. Mas boa parte das grandes acidentes são desobediência. Você correr onde não era para correr, fazer uma ultrapassagem, não onde não era para ser feita uma ultrapassagem. Consequências. Consequências gravíssimas que, lamentavelmente, dizimou não só aquela pessoa, como outras. Todo o meu corpo está doente. Não há saúde nos meus ossos por causa do que ele diz? Por que o salmista dizendo não há saúde nos meus ossos? E ele fala por quê? Ele afirma, por causa do quê? Do meu pecado. Então, para que você entenda, ele está dizendo, o pecado, as doenças que eu estou tendo, a doença no meu corpo, a falta de saúde nos meus ossos é gerada, ele reconhece, por causa do meu pecado. Então você consegue reconhecer isso? Olha, o que eu estou passando hoje, essa dor que eu estou passando, esse momento de afronta na minha casa, na minha família, é consequência do meu pecado. Porque muitas vezes nós gostamos de culpar os outros. Os outros são culpados. Não, isso é culpa do fulano, é culpa do Beltrano, mas nunca minha. Eu errei. Então, uma dos sintomas, essa angústia que nós acabamos de ver, em angústia estou por causa do meu pecado, qual uma das consequências da angústia? Enfermidade, doenças. No versos 4, ele vai dizer, as minhas culpas, veja que ele reconhece ele, examine-se, pois, o homem a si mesmo. As minhas culpas me afogam. Você já se afogou? Alguém aqui já se afogou um dia? Alguém já entrou numa piscina, num lago, na praia, e bateu uma onda forte, rolou com você, já aconteceu com você isso? Já. É gostoso se afogar? Vocês gostam de se afogar? Quem fala assim, eu gosto de entrar na piscina para me afogar, meu? Não. Se afogar é horrível. É uma sensação totalmente incômoda e uma situação de, até mesmo se você não tiver cuidado, de um desespero total. Porque ele está dizendo, as minhas culpas me afogam. São como um fardo pesado e insuportável. O pecado pesa. Que peso é esse que a Bíblia está falando? Que o pecado ele faz em nós? Peso. O pecado ele dá um peso. Por isso que as pessoas não são leves. Viver com Jesus é leveza. Tem hora que eu falo, não, tem coisa errada. Tem hora que o corre do culto está pesado. Por que o culto está pesado? Pode ser, é um geral. Pode ser a igreja, pode ser o altar, pode ser nós aqui, pode ser vocês. Não vai. Tem hora que a gente canta algumas músicas e fala assim, nossa, a música é tão bonita, por que não vai? Porque estamos em erro. Ela está pesada. Já vê o culto e fala assim, mas que culto pesado. O pecado pesa.
Por isso que é importante nós orarmos: Senhor, me perdoe, Senhor, liberta meu coração, Senhor, que se eu fiz alguma coisa... Quantas vezes você vem correndo, chega muitas vezes na hora, não teve tempo de fazer um devocional. Quando eu falo para o pessoal, principalmente do louvor, tudo, quem está na mesa de som, quem trabalha comigo na técnica, que eles entendam de colocar, e hoje eu louvo a Deus que 100% quase, tudo certinho, graças a Deus, eles põem lá um fundo de oração, põem lá uma música, para quê? Que você chegue na igreja, se possível, dobrar seu joelho, e ter lá um devocional com Deus. Deus, estou vindo na tua casa, me usa nesse momento, que o meu louvor seja agradável a Ti, que as orações venham ao meu encontro, Senhor, me ajuda, olha, eu fiz tal coisa, essa semana aqui eu xinguei meu pai, eu briguei com a minha mãe, briguei com o meu irmão, briguei com a minha esposa, com o meu marido, Senhor, me perdoe. Então você já teve um momento, uma oração de 5 minutos, 4 minutos, mas quem faz isso hoje? Quem faz isso? Então você já vem e tal, aí que eu falo para o pessoal, deixa o pessoal buscar a Deus. Pelo menos é esse o projeto que eu gostaria que a igreja tivesse. O pessoal aqui do louvor vem, passa o som, aí passou rapidinho. Você não tira a atenção sua. Daqui a pouco você está orando. Não. Rapidinho, já deixa o instrumento mais ou menos prontificado, para que você dobre seu joelho. Aí quando começa o culto, que nem nós vimos agora. Que louvor gostoso. Esse louvor foi para quem? Para Deus. Mas se você não tiver pedido perdão, tudo, está pesado. Você está que nem um caminhão fenemê subindo a imigrantes, levando um monte de sucata. Você viu aqueles caminhãozão velho? Já viu? Aqueles caminhãozão que fica lá no Porto de Santo, subindo imigrantes, muitas vezes está assim. Aquele monte de carro querendo ultrapassar, você está pesado. As minhas culpas me afogam, são como um fardo pesado e insuportável. Então, por isso que tem hora que a música pode ser a mais bonita possível, o seu semblante está. Quando você está leve na presença de Deus, a Ti fazemos um trono de louvor. Você chora, você canta, você levanta. A Ti fazemos. Quando você está leve. Agora, quando você está pesado, cheio de pecado, foi num lugar à noite onde não devia, brigou, xingou, palavrão, curtiu músicas carnais, como você vai cantar? A Ti fazemos um trono de louvor. Claro que cada um tem um jeito, uns que é mais quieto, outros, mas você percebe quando a pessoa está pesada. Como que ela vai cantar? A Ti rendemos. Como que ela vai render? Se até pouco tempo ela estava rendendo coisa para o diabo. Então não vai sair um louvor. Vocês conseguem entender? As minhas culpas me afogam, são como um fardo pesado e insuportável. No verso 5, ele diz que o pecado cheira mal. Minhas feridas cheiram mal e supuram por causa da minha insensatez. O que é cheirar mal? O pecado causa dor, causa angústia. E essas angústias são feridas. Cheira mal. O pecado cheira mal. Olha que coisa gostosa, isso aqui é a 6ª reunião de hoje. Eu louvo a Deus pelo público maravilhoso que começou desde as 7h20 da manhã, vindo assistir cultos aqui na igreja. Eu amo vir na igreja, eu sou apaixonado. Eu amo estar aqui na casa de Deus. Eu gosto até da liturgia antes de vir para cá. Com muito respeito, que eu vou dizer, eu creio que a mesma coisa acontece com você. A roupa que a gente escolhe, você toma aquele seu banho, põe um perfume, arruma o seu cabelo, arruma seus dentes, porque você vai prestar um culto a Deus. Então, com amor, eu sei que vocês estão bonitos, cheirosos, o teu dialeto é bonito, porque você está o quê? Esse cheiro é o cheiro da presença de Deus. É gostoso a igreja. Até mesmo quando nós apagamos as luzes aqui para um momento de um louvor, fica um ambiente gostoso. Não fica um ambiente pesado. As imagens que ali tem, olha que gostoso. Quem aqui, quem já aconteceu com você? E muitos de nós, porque nós somos humanos. Já foi num final de semana, num show, foi num clube, foi num sítio de alguém que ali teve bebedeira, pancadão. Você já aconteceu com você isso? Não precisa responder. Vamos ser sinceros. Você chega lá, vai lá, entrou num clube fechado. Primeiro aquela fumaça, tudo escuro, e um batendo no outro, aquelas meninas que muitas vezes um exemplo, vocês mulheres se vestiram bonitas para vir aqui hoje. Um vestido, uma saia, uma calça. Mas eu creio que a boa parte que aqui está
Eu não posso falar 100%, porque eu não conheço o coração de todos. Mas você não veio para seduzir alguém. Você não colocou uma saia apertada, querendo marcar. Entre nós, quando nós somos mundanos, que a gente vai para um show, para uma festa, como que se veste? Você quer pôr uma saia apertada, marcando, para mostrar o seu corpo, para mostrar, de repente, partes do seu corpo, para seduzir. É ou não é? O homem também é a mesma coisa. E aquele show, aquela música que vai penetrando. Aí, quando é determinado horário, você já tomou umas e outras, já misturou bebida, você já fica um pouco mais saidinho. Palavrões, palavras torpes, palavra de baixo calão. E aí, quando termina a madrugada, 4, 5 horas, você vai embora para a tua casa, você chega lá, você entra no chuveiro. E quando você se cheira, você parece que cheira mal. É um cheiro do pecado. Você fala, é o cheiro das meninas que você deitou, dos rapazes que você se deitaram, do beijo na boca que você não sabe de quem foi, de 2, 3. Aquele cheiro que parece que ficou em você. Aquela mistura de bebidas. Se você foi num churrasco, aquele mistura de carne, linguiça e bebida, que está tudo ruminando dentro de você, mais drogas muitas vezes. E aí, de repente, a sua avózinha, a sua mãe acorda, fala, chegou, meu neto. Você fica com uma vergonha. Vem tomar um café, a avó fez um bolo de fubá, vou passar um café para nós dois. Você não tem coragem de sentar com a tua avó, porque parece que o seu rosto está cheio de pecado. Parece que se sua avó olhar para você, sua mãe, teu pai, ele vai descobrir que você deitou com não sei quem, que você fez. E não. Muitas vezes a judiaçãozinha daquele, sua avó, teu pai, tua mãe, ela acredita tanto em você, que ele pensa que você é puro, que nós somos puros. Mas quantas vezes já ocorreu isso? E aí você fala, não, vou trancar no meu quarto, ali você se tranca, até o quarto fede. Quando a pessoa está no pecado, você já percebeu isso? Até o quarto fede. Você já entrou num quarto de pessoas que estão no pecado? Fede, fedor. Você abre aquele cheiro. É o que eu estou dizendo para vocês. Olha que delícia. Você vir na igreja, termina esse culto, você vai tomar um lanche, comer uma pizza, tomar um jantar, ou não, vai tomar apenas um chá da noite, mas não é gostoso. A conversa é outra, sai daqui, entra no carro com a tua esposa, com o teu marido. Hoje o culto falou, aquele louvor. Não é aquelas palavras de baixo calão, brigas. Minhas feridas cheiram mal, ele disse. E supuram por causa da minha insensatez. No verso 6 ele diz, estou encurvado e muitíssimo abatido. O que é encurvado? Lembra que eu falei do caminhão subindo a imigrantes? Aqueles caminhão velhão? Você está encurvado, você está encurvado de tanto pecado. E muitíssimo abatido. Você já viu pessoas abatidas? Mais uma vez eu digo, existe abatimento comum no nosso dia a dia, uma doença que eu peguei, uma virose e tal, bateu. Mas você já viu pessoas que você encontra e fala, meu Deus, como ele envelheceu. Nossa, o que houve com essa pessoa? Já aconteceu de se encontrar com alguém e falar, meu Deus, faz o quê? Um ano que eu vi ela, ela é tão bonita, agora está, nossa, o que aconteceu? Abatida. Estou encurvado e muitíssimo abatido. O dia todo saio vagueando e pranteando. É aquela pessoa que um dia já foi dinâmica, trabalhava, acordava pela manhã, e hoje está desempregado. Não estou dizendo que todo desemprego é um problema, por favor, entenda. Mas a pessoa que depende, mas por que ele está abatido? Brigou com a mulher, brigou com a família, caiu na bebida, só noitada. O cara está abatido. Acorda 7 horas, 8 horas da manhã, fica vagueando. Já viu? Até anda assim muitas vezes, né? Está na praça. Aí você para conversar com aquela pessoa, você já viu? Já viu que tem uns que andam assim, né? Aí você para conversar, é só choro. O que está vendo? Está bem? Ô rapaz, você soube? Soube que eu terminei com a minha mulher, né? Soube que meu marido me abandonou. Você soube que meus filhos não me amam mais. Você soube que... Só pranto. A pessoa só se reclama. Você viu que perdeu o emprego? Tinha uma causa aí, quem sabe vai dar. Agora também vou lá ver se eu consigo. Pode ver que a pessoa fica até assim. Eu vou ver o negócio do governo lá, se me ajuda, eu vou entrar no emergencial, e eu vou passar pelo INSS, com problema na coluna.
Fala só de doença, só fala de desgraça, só fala de problema, sai vagueando e pranteando. Verso 7. Estou ardendo em febre. Todo o meu corpo está doente. Mais uma vez ele diz, estou doente. No 8º ele vai dizer, sinto fraco. Uma pessoa dessa vai ser forte? Não, sinto-me fraco. E totalmente, olha a situação que ele está, esmagado. Meu coração geme de angústia. Irmão, é só tragédia aqui, não? Está escrito na onde isso? Na Bíblia. Eu sei que muitos falam assim, pastor, eu não estou nesse ponto não, muita coisa ali, eu estou perto, mas o cara está entubado. Esse aí entubou. Você muitas vezes está com aquele cuidado, tem que se precaver, esse cara aí, esse entubou. A vida desse rapaz que está aqui falando isso no Salmos, ele está entubado. A vida dele arrebentou. Esmagado, meu coração geme de angústia. No 10 ele vai dizer, vejo trevas. Meu coração palpita, as forças me faltam, até a luz dos meus olhos se foi. Quer dizer, minha vida está em trevas. Você não vê mais com luz. Eu procuro dizer para vocês e procuro viver. Eu amo viver, filho. Se tem uma coisa que eu amo, é vida. Porque a vida é Deus. Então, quando o meu corpo físico, meus ossos, o meu corpo dá vitalidade, eu quero viver. Viver, gostoso. Quando o pecado domina nós, os meus olhos se tornam trevas. Tudo é ruim, tudo é mal, ninguém é bom. Porque quando você está com Cristo, seus olhos são diferentes. Você vê com uma ótica diferente. Você vê com uma perspectiva diferente. Você tem uma dimensão diferente. Até a luz dos meus olhos se foi. Ele vê trevas. No 11, olha o que é consequência de pecado, hein, gente? Meus amigos e companheiros me evitam. Significa que ele não tem mais amigos e nem companheiros. Por causa da doença que me aflige, ficam longe de mim os meus vizinhos. Tem pessoas que não têm amizade com vizinhos. Eu vim de uma geração, que acho que muitos aqui, que vizinhos eram que nem da família. Teve outros aqui, quem aqui, antigamente, sua mãe, seu pai, deixava a porta aberta da casa, o vizinho entrava lá pegar um pouco de arroz, feijão e vice-versa. Diz que isso era comum antigamente. Ó, vizinho, eu entrei aí, peguei um pouco de açúcar, faltava para me fazer o café, depois eu retribuo. E, de fato, eu retribuía. Era comum um ou outro ter uma troca. Irmãos, tem pessoas aqui que moram no mesmo apartamento e não falam um bom dia para o vizinho. Quem é seu vizinho? Não sei. Mas nem um bom dia. Porque uma coisa é ter a convivência, eu nem vou entrar nesse pormenor. Mas um bom dia. Eu tenho uma coisa comigo, eu dou risada para todo mundo e falo bom dia para todo mundo. Muitas vezes não sou retribuído. Acho que pode acontecer com você. Problema de cada um. Mas que eu sorrio para todo mundo, muitas vezes eu cumprimento, na medida que é aquilo que eu posso, ou cumprimento, com certeza. Por quê? Porque eu gosto de fazer isso? Porque eu sou um político? Não, porque Cristo está em mim. Os meus olhos são diferentes. Então eu gosto, para que meu dia esteja bem, eu procuro cumprimentar esse, aquele, isso está em mim, não é graça, não estou fazendo por graça ou por religiosidade, não, é por querer cumprir a palavra. Não importa quem seja, né? Que se tiver ao meu alcance, bom dia, boa tarde, ou um cumprimento, um aceno. Quantos? Mas nem um bom dia, entra no elevador. Não são poucos que põem até um óculos aquele. Meus amigos e companheiros me evitam por causa da doença que me aflige. Que doença é essa? Gerada pelo pecado. Ficam longe de mim os meus vizinhos. Versos 15. Esse rapaz que eu falei aí, essa pessoa que está aí na Bíblia, quem escreveu isso, dá a entender que esse paciente que nós acabamos de descrever está numa UTI tremenda. Espiritual, está entubado. Está lá entubado agora, movido, pip, pip. E aí como vai resolver isso?
Como que eu posso resolver a situação que eu estou passando? Pastor, eu não estou igual esse cara aí, não. Isso aí, a coisa está brava mesmo. Pelo que o senhor descreveu, tá. Mas tem muita coisa aí que eu tenho esse problema. O que eu faço? Aí ele mesmo vai dar a resposta para você. Senhor, em ti espero. Não espere do homem. Muitas vezes você está esperando de pessoas. Como exemplo, nós como líderes religiosos podemos dar um apoio, uma oração. Mas eu não tenho poder para perdoar ninguém. Senhor, em ti espero. Muitas vezes você espera da família, você espera de amigos, você espera da comunidade, você espera de uma igreja. Não. São apoios. Mas você tem que esperar em Deus. O que ele está afirmando? Tu me responderás. Ele confessa o pecado no verso 18. Então Deus, ele está crendo que Deus responderá a ele. Ó Senhor meu Deus. Capítulo 18 diz, verso 18, me perdoe. Verso 18. Mas o que ele faz que vai mudar a história dele? Confesso a minha culpa. Todos nós aqui pecamos. Confessa a sua culpa. Deus, eu errei nisso. Eu mexi onde não era para mexer, toquei onde não era para tocar, falei o que jamais deveria ter falado, escutei coisas que não era para ter escutado, meu corpo se deitou de maneira errada. Tudo para Deus, rasga. Rasga para Deus, não tenha vergonha. Vai num lugar secreto. Você não cantou agora uma música? Me leva a um lugar secreto. Vai para o seu lugar secreto. Onde me escondo, vai. Se tranca, todo mundo saiu, se tranca no seu quarto, rasga. Deus, estou tendo sentimentos que não era para ter. Senhor, estou tendo desejos que está difícil de dominar. A morte na cruz de Jesus foi para perdoar os nossos pecados. Todos os pecados. Pecados que muitas vezes podem ocorrer, eu vou citar alguns aqui, que possivelmente seja tão, não vou dizer que seja o caso do salmista que falou aqui, mas que pessoas que cometem esse tipo de gravidade é terrível. Você veja, sexualidade de maneira errada. Existe ou não existe pedofilia? Existe, e é enorme. O que é pedofilia? Desejo de adultos por crianças. Meu pai amado. Se você não tem esse problema, você acha nojento. E quem passa por isso? Eu nunca vi alguém chegar e falar assim, eu sou um pedófilo. Está dentro dele. O que é isso, pastor? É um demônio. Sim, é um demônio. É um demônio fortíssimo, encravado em sentimentos. Possivelmente, uma pessoa pedófila foi abusado, teve algum descontrole no passado, na sua infância, possivelmente. O que essa pessoa tem que fazer? Se rasgar diante de Deus. Deus, eu não quero ter desejo por crianças. Deus, eu quero ser uma pessoa que aos olhos humanos eu possa viver uma normalidade. Isso não é correto. Eu desejar uma criança, desejar de repente violar uma criança, um menino. Que é isso, Deus? Não, Senhor, não me... E Deus vai te ajudar. Foi o que ele falou. Lá no versos 15, ele diz, e Deus responderá. Mas você já rasgou seu coração dizendo isso para Deus? Não é fácil. Eu estou entrando em áreas altamente delicadas, que muitas vezes não é comentado numa reunião. Porque cada um, não, problema... Não. Claro, como liderança, é uma orientação. Quando você começa, de repente, a desejar um homem que não é o seu marido, uma mulher que não é a tua esposa, pode correr? Claro que pode correr. Senhor, em nome, no seu lugar secreto. Deus, o que está vendo? Olha os meus olhos, Senhor, olha os meus sentimentos. Quando eu vejo tal pessoa, abra teu coração. Deus é fiel. Você ter, de repente, desejo de mentir, de roubar. Você trabalha numa empresa, alguém te chama e fala, olha, você sabia que nós podemos fazer um desvio aqui? Você trabalha na parte contábil, se você conseguir fazer uma nota X, pode sobrar para nós aí no final do mês 1 milhão, esse 1 milhão a gente divide em 10 lideranças. Você sabe que, lamentavelmente, isso pode ocorrer. Poder judiciário, recentemente, não vou entrar em detalhes aqui, e problema pode ocorrer na igreja católica, igreja evangélica, mas há uma denúncia fortíssima de um padre altamente famoso, muito conhecido, que deu a entender que gravações dele, ele querendo comprar o judiciário.
E não é pessoas com o mundo do judiciário, pessoas poderosíssimas. Aqui é coisa de milhões a compra do judiciário, pelo menos a denúncia que tem gravado e que veio ao ar recentemente. Como eu falei, o problema não é só a igreja católica, evangélica também tem. O que é isso? É um pecado. Não, eu não posso. Um juiz que se corrompe, você que se corrompe, você que de repente colocou uma pessoa humilde, simples, que você sabe que ela estava correta, mas alguém te comprou, isso é um pecado gravíssimo. Muitas vezes sua casa foi construída com roubo. Você mora numa casa bonita, um apartamento lindo, mas boa parte daquele dinheiro foi dinheiro corrompido, dinheiro ilícito. Por isso que a casa não tem paz. Por isso que o seu leito, você pode ter uma cama linda, uma king size, você pode ter lá uma cama queen, você pode ter uma cama, aquelas mais deliciosas, bonitas, que da tua cama você já vê lá, como se fala, uma jacuzzi linda, borbulhando, e você não tem prazer com a tua esposa e nem com o teu marido. É briga, contenda. Por quê? Porque tem coisas erradas e estranhas dentro daquela casa. Deus quer que você confesse. Deus quer que você fale, errei. Lembra que Ele está dizendo, confessa a minha culpa, não é culpa dos outros não. Quantas vezes as mãos estão sujas de pecado, de sangue inocente, de mentiras, de engano, de prostituição. Irmãos, nós estamos falando de coisas podres, coisas mesmo, câncer poderosos dentro de nós. São câncer, não é pecadinho, Senhor, me perdoe porque eu chamei meu amiguinho de feio, Deus. Tá bom. Pai do céu, papai do céu, me perdoe porque eu mostrei a língua para a mamãe. Senhor, me perdoe porque hoje eu acordei tarde e não fui para a escola. Mas confessar coisas nojentas que eu estou falando agora, coisas que borbulham. Mas não é você confessar para o colega, para o amigo, é Deus. Confesso a minha culpa e angústia, estou por causa do meu pecado. O que ele sofreu mesmo? Vamos passar uma triagem desses erros dele? Vamos lá? Versos 3, bem rapidinho. O 3 diz, corpo está doente, meu corpo está doente, não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. No versos 4, ele diz, as minhas culpas me afogam, são como um fardo pesado e insuportável. Verso 5, ele diz, minhas feridas cheiram mal, quer dizer, o meu pecado cheira mal, minhas feridas cheiram mal, e supuram por causa da minha insensatez. Verso 6, ele diz, estou encurvado e muitíssimo abatido, o dia todo saio vagueando e pranteando. Verso 7, estou ardendo em febre, todo o meu corpo está doente. Versos 8, sinto-me muito fraco e totalmente esmagado, meu coração geme de angústia. Versos 10, ele diz, meu coração palpita, as forças me faltam, até a luz dos meus olhos se foi. Versos 11, ele diz, meus amigos e companheiros me evitam, por causa da doença que me aflige, ficam longe de mim os meus vizinhos. Versos, capítulo, 1 João, capítulo 1, versos 9. Será que tem... Esse cara estava mal, hein? Está entubado. Doutor, mas quando são médicos, 3 médicos, e aí, doutor? Você vem a sua família. O cara está mal, hein? O cara está mal. O que o senhor acha? Está mal. Está muito mal. Mas graças a Deus, pelo médico dos médicos que está aqui nessa noite, chamado Jesus Cristo, que um dia lá no monte, chamado Caveira, no Monte Gólgota, entregou a vida dele por mim e por você. E por ele dar a vida dele por mim e por você, ele vai dizer para você o seguinte, se confessarmos os nossos pecados, vírgula, ele é fiel para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Aplauda Jesus. Aplauda glorificando. Aplauda adorando. Sabe o que significa? É aquele médico que chega para você e você fala, doutor, meu filho entrou com 80% de chance de morrer, acabou a cirurgia, me conta o que aconteceu. Fique em paz, era muita doença, muita enfermidade, o tumor era grande, mas deu
tudo certo, ele está curado, breve renovado, ele está purificado, porque o sangue de Jesus te purificou e te libertou. Ele é fiel e justo, para quê? Para perdoar os nossos pecados. E nos o quê? Purificar. O que é purificar? Se alguém aqui trabalha no SAI, sabe o que eu vou falar agora. Vá um dia no início da purificação da água que chega até a sua casa. É capaz de você não beber. Se alguém trabalha no SAI, sabe o que eu estou falando. Vá lá no início. A água que entra para ser purificada, para chegar até a sua casa. Quem aqui já bebeu água de torneira, diga amém. Eu também. E continuo bebendo de vez em quando. Se eu estou com sede, vamos embora. Deus abençoe. É gostoso da água de torneira, ainda mais quando eu refresquinho. Lembra isso aqui? Aí tinha colega maldoso que vinha, empurrava. Isso que eu tenho medo. Mas se você for lá no início, a água que vem é podre. Mas ela passa por processos de purificação. É assim somos nós. Eu e você somos podres, mas passamos pelo processo de purificação de Deus. Eu e você estamos aqui não é pelo nosso mérito, mas é pela purificação do sangue de Jesus. Jesus te liberta, Ele te renova, Ele faz você de um novo homem, uma nova mulher, mas Ele quer que você confesse. Lembra que eu falei? Pecado cheira mal. Quem aqui já ouviu falar do endemoniado gadareno? Lembra que eu falei? Quem aqui já foi num pagodão, num sambão, num funkão, no pancadão das vidas? Já foi num clube, numa festa de faculdade, uma festa de empresa? Começa às 11 da noite, não tem hora para terminar. Determinada hora, bebida, comida, tal, e mulherada. Como eu falei, quando uma mulher vai para uma festa dessa, ela vai puritana? Não, ela quer uma calça mais apertada, ela quer apresentar a parte do corpo, e determinadas horas da noite, meu pai, sabe lá o que acontece? Cheira mal, vestimento mal. Você já viu falar do endemoniado gadareno? Que roupa que ele vestia mesmo? Pelado. O demônio arrebentou com a vida dele, que ele andava nu. Quando prendiam ele, ele quebrava os grilhões. Sabe quando ele quis morar? Porque a família já não aguentava mais ele, cemitério. A Bíblia fala que ele pegava cacos e se cortava todo. Mas quando ele teve um encontro com Jesus, que Jesus purificou a vida dele, o primeiro sinal foi ele sentado ouvindo Jesus vestido em são juízo. É isso que Deus quer fazer na tua vida. Não importa o que você foi, não importa o que você era, importa o que Deus quer fazer na sua vida hoje. Pastor, eu sou a pior pessoa que entrou aqui hoje, será? Pode ser que você não sabe, tem gente pior que você. Você já fez coisas, como diz o dito popular, já fez coisas do arco da véia? Irmãos, quem já não fez? Merecedor, não tem ninguém aqui. Nós só somos salvos pela graça de Cristo Jesus. E eu creio que o meu nome, creio e assim espero que você também creia, que o seu nome esteja no livro da vida, porque nós fomos purificados pelo sangue de Jesus. Se coloque em pé.